Oi, tudo bem? O meu temor é que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também o vosso sentido de alguma sorte sejam corrompidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Essas são as palavras do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. E o que estava acontecendo aqui? O apóstolo Paulo, em uma ocasião, fazendo missões, chegou à cidade de Coríntios. E ali, debaixo de muita perseguição e perigo de morte, ele conseguiu plantar uma igreja ali, no centro daquela cidade. E ao sair dali, ele conseguiu deixar presbíteros e pastores tomando conta daquela igreja. E aquela igreja foi crescendo ao decorrer do tempo. E aquela igreja começou a receber também uma visita de alguns homens que se diziam ser apóstolos também. E começaram a pregar um evangelho meio estranho, um evangelho meio incoerente com o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo chama esses homens de superapóstolos e de ministros de Satanás, porque eles começaram a pregar um evangelho, um Cristo diferente do Cristo das Escrituras. Um Cristo meio materialista, um Cristo meio que se gloria na aparência. E a igreja de Coríntios começou a se alegrar com aquele evangelho e se comportar de forma ruim. Então o apóstolo Paulo escreve uma carta bem dura para a igreja, colocando as coisas no seu devido lugar, chamando as coisas pelo nome mesmo. Então, aquela carta foi tão dura que alguns membros daquela igreja ficaram com os ânimos à flor da pele e começaram a estreitar o coração para o apóstolo Paulo. E começou a questionar se o apóstolo Paulo era um apóstolo mesmo, se ele tinha mesmo aquela autoridade para falar daquela forma com a igreja. Então o apóstolo Paulo escreve outra carta dizendo: olha, as minhas palavras foram duras mesmo, eu reconheço. Mas por quê? Porque eu quero apresentar vocês a Cristo como uma noiva pura, uma mulher virgem, sem defeitos. Mas o que está acontecendo? Vocês estão sendo enganados por um falso evangelho. E vocês, com isso, vocês vão se apartar da simplicidade que há em Cristo. E o que é se apartar da simplicidade que há em Cristo? Se apartar da simplicidade de Cristo é se apartar da imagem de Cristo em nós. Quando nós nos apartamos de Cristo, nós nos distanciamos da imagem dele em nós mesmos. Por quê? Você lembra quando Jesus, na cerimônia de lava-pés, ele pegou uma toalha, colocou no seu ombro, se despiu e começou a lavar os pés sujos dos seus discípulos, dando uma lição de humildade, dando uma lição de ser de servo. E o apóstolo Pedro falou: o que o Senhor vai fazer? Vai lavar meus pés? Os meus pés o Senhor não vai lavar, não. E Jesus disse: se eu não lavar, você não tem parte comigo. O que eu estou fazendo você não vai entender agora, mas lá na frente vocês vão entender. Porque vocês me chamam de Senhor e faz muito bem, porque eu sou Senhor. Mas eu, como Senhor, estou servindo vocês. Eu mesmo sendo Senhor, estou honrando vocês. Estou sendo humilde com vocês e assim vocês devem ser uns com os outros. Então, a imagem de Cristo é essa. Um Deus que se fez um homem humilde, um homem simples, que não buscava um glamour, que não buscava bens materiais, que não buscava glória para si, mas buscava a glória de Deus. Foi esse exemplo, essa imagem que Cristo deixou. Você quer me seguir? Você quer ser parecido comigo? Então pega uma cruz também e me segue. Então, a imagem que Jesus deixou foi de um homem simples, que não buscava um glamour, que não buscava honra para si, que não buscava tapetes vermelhos, que não buscava seu nome em cartazes. Pelo contrário, ele curava pessoas e dizia: não fique comentando nada com ninguém não. Então Jesus não buscava o centro para ele, mas ele buscava o centro para Deus. Então, o que é se apartar
da simplicidade de Cristo é se apartar da imagem de Cristo em nós, se apartar da humildade que tinha nele, que habita nele, se apartar da simplicidade que habita nele. Antigamente, alguns irmãos cristãos, quando eles faziam alguma obra, escreviam algum livro, eles entendiam que eles faziam pelo Espírito Santo. E eles tinham receio de assinar o próprio nome ali naquela obra, para de alguma forma não tocar na glória de Deus, não roubar a glória de Deus para si. Então um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela não quer tapetes vermelhos, ela não quer seu nome aparecendo mais do que de Cristo, ela não quer glamour, ela busca piedade, ela busca se abaixar, ela busca falar quando Cristo fala nelas. Então, se apartar do Evangelho, da simplicidade do Evangelho, é se apartar de Cristo. Se apartar de Cristo é se apartar da simplicidade do Evangelho. Então, nós também temos que tomar cuidado para a gente não ser enganado e começarmos a se apartar da verdadeira simplicidade do Evangelho. O Evangelho que busca o glamour, o Evangelho que vive só buscando triunfo e vitória pessoal, um Evangelho que se gloria na aparência, se gloria em bens materiais, em adquirir coisas e coisas e coisas e coisas e coisas. Não é um Evangelho que se parece com Cristo, é um outro Evangelho. Então, quando nós se apartamos da simplicidade de Cristo, nós nos distanciamos da imagem dele em nós. E aí nós acabamos aparecendo, em vez de aparecer com Cristo, nós acabamos aparecendo com qualquer outra pessoa que não seja Cristo. Buscando glamour, buscando holoforte, buscando o ouro, a prata, as púrpuras dessa vida. E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Porque o Evangelho ele nos ensina a ser parecido com Cristo. Para a gente ser parecido com Cristo é pegar uma cruz. É pegar uma cruz e seguir Ele. É a única forma da gente ser parecido com Cristo. Então que nós possamos refletir nessa palavra hoje e ver aonde nós estamos e aonde nós precisamos chegar. Que nós possamos seguir mais Cristo de perto. Tão perto que a gente possa sentir o pó das suas pegadas chegar no nosso rosto. Essa é a verdadeira vocação que nós somos chamados, para ser parecidos com Cristo. Se apartar da simplicidade de Cristo é se apartar da imagem de servo que ele deixou, do exemplo de servo, do exemplo de servidão, né? De honrar uns aos outros, de buscar a piedade e não o glamour. Amém? Deus continue nos abençoando e tendo misericórdia de nós em Cristo Jesus.